Olá! Vamos mais uma vez refletir sobre a mensagem de Jesus através do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pela inspiração de Emmanuel. Hoje nós temos a lição número 61, que tem o título Perdão, Remédio Santo, e é baseada num trecho de Lucas, do Evangelho de Lucas, em que ele já está transcrevendo a crucificação. E Jesus falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós já vemos aqui, primeiro, a importância do perdão, que Jesus, lá no final da sua passagem terrena, ele está trazendo o perdão. E está mostrando o seu grande amor pela humanidade, porque ele pede perdão para os seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos que procurar nos esclarecer para sabermos o que fazemos. E são vários exemplos de perdão na mensagem de Jesus. Nós podemos trazer o Pai Nosso, né, em que nós somos orientados a pedir: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É Jesus nos ensinando o perdão para nós perdoarmos o próximo. A outra passagem muito forte é o perdão ao filho pródigo, que saiu pelo mundo, destruiu os bens do pai e, arrependido, aqui é o ponto importante, ele retorna e pede perdão ao pai. E é claro que foi perdoado. Nós temos um outro exemplo daquele servo que foi perdoado no que ele devia ao Senhor, ao seu Senhor, mas ele não perdoou o seu devedor. E aí Jesus fala: perdoai-vos uns aos outros. Quer dizer, entremos num clima de benevolência, de compreensão mútua, porque todos erramos constantemente. E o nosso Pai sempre nos perdoa. Nós sempre podemos contar com a compreensão e com o amor do Pai. Então, também quando é perguntado quantas vezes devemos perdoar, é nesse sentido do perdoai-vos constantemente, porque a resposta de Jesus é 70 vezes 7, é uma conta fácil de fazer, mas é no sentido de dar uma ênfase, de que nós vamos ter que perdoar muitas vezes. Porque nós podemos pensar: será que o nosso ofensor, ou aquela pessoa que vai nos prejudicar, ele sai de casa pensando: eu vou prejudicar alguém? Eu vou dizer palavras ofensivas? Provavelmente não. Assim como nós também. Mas acontece que nos embates da vida, até mesmo na vida familiar, acaba acontecendo. Quando vê, algo que eu li, eu achei tão interessante, às vezes a palavra escorrega dos nossos lábios. Não era o que a gente queria falar. Não é? Quantas vezes, não é? Depois nos arrependemos: ai, não era bem isso que eu queria dizer. Então isso também é um recadinho para nós pensarmos bem o que vamos dizer, o que vamos falar. Não é? E quando formos encontrar pessoas difíceis, situações difíceis, vamos nos preparar. Vamos fazer uma prece, não é? Uma prece pedindo: Pai, coloca as palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa. E aí nós evitaremos muitas rixas, não é? Muitas situações difíceis, não é? Mas vamos voltar ao nosso ofensor, não é? Alguém nos ofendeu, alguém nos prejudicou. Então, o primeiro ponto importante é não entrar no sentimento de vingança. Procurar se controlar, contar, refletir e entrar na compreensão.
será que nessa situação nós faríamos diferente? Nós teríamos outra atitude? Além disso, pensar por que essa pessoa fez assim. Ela talvez esteja com um problema de saúde sério, algum filho com alguma dificuldade. Então, isso são situações que deixam a pessoa descontrolada, né? O nosso irmão, o nosso próximo. E que perdoar, isso é importante nós refletirmos, não é fraqueza. Também não é concordar com o erro, porque às vezes as pessoas acham que se nós formos perdoar é sinal que nós estamos compactuando com o erro. Não. Nós estamos simplesmente perdoando um ser humano que errou, um ser humano que não foi feliz nas palavras. Então é nesse sentido, é no sentido de harmonizar a vida, deixar as situações mais leves. Além disso, quando nós não perdoamos, nós estamos vivendo no passado. E o passado é o nosso professor, para nós refletirmos onde erramos, o que nós não devemos repetir, ficarmos mais atentos com determinadas situações. E aí, página virada. Porque se nós ficamos vivendo no passado, nós prejudicamos o nosso presente, que na verdade a nossa vida é aqui, é agora. E é no presente, não é? Essa palavra que tem essas duas conotações, não é? É um presente que nós recebemos para vivenciar agora, plenamente. E construir o futuro que acontecerá ou não. Porque ele pertence a Deus. Mas se ele acontecer, ele terá que ser preparado agora, no presente. E mais, quando nós não perdoamos, além de estarmos vivendo no passado, nós estaremos dando o comando da nossa vida para o nosso ofensor. Porque nós ficamos pensando naquela situação, naquela pessoa. Então é essa pessoa que está nos comandando. E nós é que temos que ter autonomia para comandar o nosso destino. Então a gente vai refletindo, não é? Essa questão do perdão. Claro que nós estamos fazendo uma reflexão muito leve, não é? E que o perdão só vai se completar quando aquela pessoa que ofendeu se arrepender e reparar o erro. O arrependimento ela pode administrar. Reparar o erro já é algo mais complexo que às vezes vai se prolongar em outras encarnações. E é uma situação entre o ofensor e Deus. Mas é só assim que se completa, porque nós podemos dizer, bem, alguém errou, me ofendeu, eu perdoo e está tudo certo. Não, porque o erro, a ofensa, o prejuízo, ele afeta a harmonia, não é, do universo. E essa harmonia só se completará, só será reposta através do arrependimento e da reparação. Às vezes a pessoa que ofendeu, que prejudicou alguém, esse ofendido, prejudicado, às vezes já desencarnou. Mas ela pode procurar alguém da família, ela pode fazer uma prece. Há muitas maneiras, não é, de se reparar o erro. Então nós vamos vendo que esse assunto do perdão é para a gente refletir, é para a gente ir amadurecendo, não é? E ainda tem um pontinho que as pessoas perguntam. E muitas pessoas dizem assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Aí é o ápice, não é? Porque nós podemos refletir, perdoar, compreender. Agora, esquecer é algo que depende do nosso cérebro, da nossa memória. Se é importante ou não, o cérebro sabe o que já não interessa e ele deleta. Então, quando de repente nós acordarmos e eu nem lembrava mais, aí se completou.
nosso cérebro perfeito, maravilhoso, criado por Deus, já deletou aquele episódio, aquelas palavras que já não interessam mais. E nós podemos lembrar aqui desse livro, que não é espírita, mas é um livro que eu gosto, só o título já é um espetáculo. O livro de Robin Casarjan, que se chama O Livro do Perdão. E eu adoro o subtítulo, O Caminho para o Coração Tranquilo. E isso fecha com o título da nossa lição, que é o remédio. É um remédio que vai nos tranquilizar. É um tranquilizante, o perdão. É uma coisa muito inteligente. Né? E ele diz mais, ele diz lá dentro do livro, Caminho para o Coração Tranquilo, porque conserta os corações partidos. Então vamos vendo como é importante, como é inteligente perdoar, tirar as amarras que ficam nos prendendo naquela situação e que trazem ferrugens para o nosso coração, amarras, teias de aranha. Então nós vamos imaginar uma situação no nosso coração, não é? Com todas essas situações, esses pensamentos pesados, vibrações negativas, nós vamos imaginar ele como que se abrindo e liberando, não é? Essas coisas pesadas, liberando todas as mágoas, os ressentimentos, imaginando que a primeira brisa que passar vai levar tudo isso. E nós voltaremos a ficar com o nosso coração tranquilo, translúcido, calmo, em plena saúde, no amor e na luz do Cristo. E que assim seja.